o que eu vou abordar, com certeza tem muita interface com as colocações anteriores, principalmente iniciando com a apresentação da professora Fiorenza, que tratou basicamente das questões relativas ao processo de geração e difusão do conhecimento através das aglomerações, dos clusters, e como isso, no modelo mais, vamos dizer, desenvolvido de aglomerações, que é o famoso modelo industrial, o famoso modelo dos distritos industriais italianos, como que isso gera realmente um círculo virtuoso de desenvolvimento social e econômico nas regiões. E também, aproveitando a colocação do professor Cassiolato, onde ele aponta a possibilidade de a gente estar vivendo um momento de transição na economia, nesse processo de reindustrialização, onde o processo de geração e difusão do conhecimento se torna cada vez mais um processo coletivo. E, portanto, as estratégias de cooperação e compartilhamento de conhecimento são extremamente importantes, principalmente quando a gente pensa na realidade das pequenas e médias empresas. De fato, o fenômeno que a gente tem como foco de atenção é esse, né? Como que um conjunto de empresas e instituições podem estar operando de alguma forma em rede, seja essa rede localizada geograficamente ou até mesmo dispersa geograficamente, em função de que essa possibilidade de cooperação, do estabelecimento, de uma criação de uma rede dinâmica de cooperação, possa ocorrer sem limitação do espaço de tempo com a emergência do paradigma microeletrônico, né, principalmente com as novas tecnologias da informação e comunicação. E quando a gente pensa na questão do modelo de rede, na possibilidade da rede de cooperação ser um novo modo de produção dentro da economia capitalista mesmo, a gente tem que levar em consideração esses elementos, né? Quer dizer, as redes apresentam nós, que são empresas ou atividade ou instituições, existem posições estratégicas que essas empresas, essas instituições ocupam na rede, ligações que envolvem relacionamento entre as empresas, né? E os fluxos de bens ou os fluxos de conhecimento, os fluxos da informação fundamentais para a viabilização de uma rede competitiva. A motivação, na realidade, de se pensar essa questão, a motivação que, inclusive, gerou esse nosso núcleo de pesquisa, do qual fazem parte colegas aqui, como o professor Fleury, o professor Renato, o professor Reinaldo Pacheco e outros colegas, e eleger também esse tema para esse seminário, tem a ver com a realidade exatamente sintonizada com esse novo modo de produção, a emergência de novas formas de organização industrial, onde esses adjetivos de ser enxuta, ser flexível e ágil, ganham importância em termos dos sistemas de produção, né? E a seleção dessa categoria de pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas, também tem uma importância diferenciada em função da possibilidade de geração de emprego e renda que essas empresas viabilizam, fundamentalmente comparada com a grande empresa, pelo fato de que a necessidade de investimento para a geração de um posto de trabalho é muito mais favorável a esse tipo de empresa. E, além do que, as pequenas empresas, pequeno, média ou micro, em geral, são verdadeiros laboratórios para a inovação, servem como verdadeiros laboratórios para a inovação. Isso, aparentemente, é muito óbvio, pelo fato de que, pelas dimensões limitadas do negócio, o risco do erro é muito mais minimizado nesse tipo de organizações. A experiência internacional é muito vasta e só comprova o fato de que, na realidade econômica, esse fenômeno das redes de cooperação em aglomerações locais ou dispersas são um fato notável e servem como uma via de desenvolvimento para as regiões de todo o mundo, né? Sejam nos países centrais do sistema capitalista, sejam nos países emergentes. Podemos ir em frente? O tema inovação faz muito sentido quando a gente discute essa questão das redes de cooperação entre pequenas e médias empresas, instituições e aglomerações, distritos industriais. Por quê?
Retomando um pouquinho, eu acho que a grande matriz que é o economista Schumpeter, na sua discussão sobre o processo de destruição criativa, que ele considera como sendo a essência que move a economia capitalista moderna, né? Inovação pode ser a introdução de um novo bem, um novo produto, um novo serviço no mercado, com certeza é uma inovação. A introdução de um novo método de produção, toda a experiência japonesa dos sistemas de produção com base no modelo enxuto, né, da produção just in time, da qualidade assegurada, significa também uma inovação na organização produtiva. A abertura de um novo mercado, a forma de se posicionar estrategicamente no mercado, também pode significar uma inovação por parte de uma empresa, assim como a conquista de fontes estratégicas de matéria-prima, busca de um relacionamento estratégico com fornecedores, né, também significa uma inovação, pensando em inovação, né, lato sensu. Mas eu destaquei aí o último ponto, que o Schumpeter já nos apresentava, que o estabelecimento de uma nova forma de organização industrial também pode significar uma grande inovação, né, independentemente da existência das anteriores. E, nesse sentido, a organização na forma de redes ou em aglomerações pode significar, principalmente para as empresas de menor porte, uma grande inovação. Aqui é uma definição, né, síntese de vários autores, inclusive resgatando aí a colaboração do núcleo do professor Cassiolato, do Rede System. Eu acho que não cabe entrar em mais detalhes. Essa é o referencial com o qual a gente trabalha em relação ao conceito de aglomerações, clusters ou arranjos produtivos locais. Em frente. Acho que também já foi disparado um pouco aqui a discussão em relação à diferenciação entre aglomerações, né, simples formação de aglomerados de empresas e um sistema produtivo e inovativo que deve ser, com certeza, a diretriz a se pensar em termos de iniciativas e ações, quer por parte das empresas, quer por parte do poder público, em termos de se pensar num desenvolvimento a partir desse fenômeno das aglomerações, né? Basicamente, destacando que a questão da interação, da cooperação e aprendizagem servem como elementos centrais do processo de geração da capacidade inovativa endógena dentro desses modelos. Aqui, apenas um exemplo de um aglomerado que, na realidade, é um aglomerado de cooperativas, né, de muito sucesso, o complexo Nova Amafrutas, lá em Belém do Pará, que envolve aí a cooperação não só de pequenos produtores, os agricultores lá em cima, né, mas também os agricultores, uma série de entidades, né, a universidade local, o SEBRAE, a Agência de Desenvolvimento Solidário e outras entidades, que trabalham em cooperação para o fortalecimento desse complexo cooperativo. E um detalhe, esse complexo produz e exporta 100% de suco concentrado de frutas, né, da região do norte do país. Uma definição concisa do que a gente pensa como que seja a rede de cooperação produtiva, né? São estruturas que realmente destacam a cooperação entre os agentes, os vários agentes, empresas e outras entidades, e que buscam levar a competitividade e a eficiência coletiva, aqui resgatando o conceito do Hilbert Schmidt, da eficiência coletiva como elemento central para um desenvolvimento local e regional a partir dessas formações de aglomerações. Mas também, como eu havia dito, é possível se pensar em aglomerações de empresa relativizando a importância do local, né, da aproximação geográfica. E aí o conceito de organização virtual ou de redes de cooperação dinâmica, que parte do uso intensivo das novas tecnologias da comunicação e informação, né, basicamente da internet, que visa explorar não apenas os mercados locais, mas na perspectiva de ter empresas inovadoras, olha para o mercado global, e a base continua sendo a cooperação do ponto de vista de compartilhar recursos, instalações e competências e dividindo os riscos e custos da infraestrutura, principalmente da infraestrutura tecnológica. Alguns casos marcantes, muitos deles foram casos de pesquisa
num projeto que envolveu gente de todo mundo, há 5 anos atrás. As 2 primeiras são empresas virtuais a partir da crise de uma região do Nordeste da Inglaterra, uma região basicamente e tradicionalmente apoiada na indústria naval, e que com essa crise acabou exportando, jogando para fora competências do ponto de vista tecnológico, basicamente, né? Engenheiros, especialistas, técnicos de alto nível, consultores, que perceberam, com a emergência das novas tecnologias, a possibilidade de não mais estarem presos, vinculados às demandas da indústria local, uma indústria em declínio, e cooperarem do ponto de vista de uma nova forma de inserção na economia, que é o uso intensivo, né, dessas novas tecnologias para explorar em mercados globais, né? Então, basicamente, uma empresa de engenharia, outra empresa de consultoria, envolvendo especialidades tecnológicas das mais diversas, né? E, basicamente, a ideia foi criar um portal e terem um sistema de comunicação muito eficiente entre eles, buscando demandas no mercado global. O terceiro ponto ali, a fábrica virtual, foi uma experiência coordenada pelo Instituto Tecnológico de St. Gallen, na Suíça, o projeto Euregio, que teve como projeto piloto a produção de 2 produtos, um esterilizador de ar e uma coluna de direção para veículos, produzido por 32 pequenas e médias empresas espalhadas geograficamente, né, regionalmente, e que tiveram como ponto de apoio esse instituto de pesquisa, que nada mais fez do que criar e estabelecer um sistema de planejamento, programação e controle da produção e coordenar as ações dessas 32 empresas, né? Esse conceito de fábrica virtual acabou se difundindo. Logicamente, a grande corporação usa isso de uma maneira muito intensa, né? E se a gente pensar que a grande corporação, através desse processo de desverticalização das grandes estruturas, né, acaba assim constituindo uma rede de mini fábricas, de pequenas unidades de negócio espalhadas no globo, né, e operando de forma integrada através de uma gestão eficaz da informação, né. Bom, aqui algumas outras experiências locais, quero dizer que até mesmo grandes empresas como a Embraer já trabalham nesse conceito, né, de empresa virtual, com os seus parceiros estratégicos espalhados por todo o mundo, e também com os parceiros locais, né, fundamentalmente do ponto de vista do processo de criação de novos projetos. E a experiência que foi colocada ontem aqui, da Alerix, né, na realidade, a Alerix é fruto de uma rede virtual de cooperação científica, né, que foi o projeto ONSA, patrocinado aí pela FAPESP. Aqui a ideia básica da fábrica virtual é que, a partir de competências já previamente estabelecidas, né, de empresas operando no modelo tradicional, né, com seus produtos, níveis de qualidade de serviços, podem colaborar para a criação de novos negócios, né, na perspectiva de que essa empresa virtual, né, vai destacar competências essenciais dessas firmas tradicionais para gerar novos negócios. Aqui eu não vou me deter sobre a questão dos modelos, dos critérios de se avaliar e de se classificar as aglomerações de empresas, voltando à questão das aglomerações regionais. Algumas são conhecidas aí na literatura, acho que a gente pode passar rapidamente. Eu queria falar um pouquinho sobre, também aqui, algumas delas, só para ilustrar. Eu queria abordar rapidamente os elementos que, do nosso ponto de vista, são fundamentais para se pensar no sucesso de uma aglomeração, no sucesso de um cluster, na direção da constituição de um distrito industrial nos moldes do modelo italiano, né? As ações conjuntas, em geral, se relacionam com as seguintes ações: compartilhamento de canais de distribuição e de pontos de vendas. Isso já é tradicionalmente conhecido na literatura e na prática de muitas organizações, de pequenas empresas, né, e até mesmo de redes regionais, como acontece nos estados do sul do país. O Rio Grande do Sul tem até um programa de governo do estado que promove a cooperação de pequenas empresas espalhadas em todo o estado. O consórcio de exportação também é um modelo já conhecido
de cooperação de pequenas e médias empresas visando as operações de exportação, a cooperativa de crédito, como foi comentado aqui pelo professor Casarotto na tarde de ontem. O que é menos, eu diria que, difundido em termos de ações conjuntas, são justamente as ações que visam um salto qualitativo em termos da inovação tecnológica, né? Os investimentos coletivos em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Algumas ações são referências, né? Eu diria que são ações isoladas ainda, em termos da nossa realidade. E depois eu queria destacar um caso onde eu acho que essa ação conjunta, de fato, foi muito bem planejada e com um grau de sucesso relativamente destacado. As compras conjuntas de insumos, né, produtivos de maneira geral, contratação de serviços especializados, a utilização conjunta de uma infraestrutura e instalações, isso que, de alguma forma, se aproxima muito com a ideia dos parques tecnológicos, né, das incubadoras de empresas, e outras ações conjuntas específicas que podem ser desenvolvidas. As vantagens das aglomerações, de maneira geral, logicamente, partem das economias de aglomeração, das eficiências coletivas. Há um aspecto particularmente importante do ponto de vista da busca da inovação, que as articulações entre os agentes podem levar a um aprendizado coletivo e dinamizar o processo de fortalecimento do cluster, não apenas de uma empresa isoladamente, né? Favorece a disponibilidade dos fatores de produção, a desconcentração espacial, em muitos casos, como no caso das organizações virtuais, pode significar também uma forma de cooperar sem a limitação do espaço. São também fenômenos que surgem a partir de estímulos de política econômica, né, particularmente quando a gente pensa na realidade aqui do Brasil e do Mercosul de maneira geral. Esse quadro procura sintetizar um pouco dos vários elementos que concorrem para o fortalecimento das aglomerações, né? As ações conjuntas, conforme a gente analisou, envolvendo vários agentes aqui da sociedade e da economia, juntamente com a existência de externalidades positivas na região, como já foi abordado aqui a partir da colocação da professora Fiorenza, podem levar a um ganho coletivo, a uma eficiência coletiva, né? E o fortalecimento das redes de cooperação entre as empresas de pequeno porte, o fortalecimento dos aglomerados, dos APLs, né? E isso pode ser um fator de desenvolvimento da economia local e regional, né? Um dos fatores alternativos. É lógico que a perspectiva de atração de grandes investimentos, né, também é uma via de desenvolvimento local e regional, porém, quando a gente pensa na realidade de países como o nosso, essa alternativa clássica, né, de tentar atrair investimentos, principalmente do capital estrangeiro, é cada vez mais rara, né? E é natural que se pense que esse fenômeno do crescimento das aglomerações, dos clusters, na economia brasileira em particular, seja uma resposta, né, à alternativa clássica e, portanto, a formação dos clusters na direção de um distrito industrial pode se constituir, de fato, numa via de desenvolvimento local e regional, né? E isso fortalece o desenvolvimento da economia como um todo. Aqui um desenho que aponta os vários possíveis estágios de um cluster. Logicamente que isso não deve ser pensado de uma maneira linear cartesiana, né, que todo o cluster passa pelos diversos estágios. Eu acho que isso pode ser uma armadilha do ponto de vista do modelo mental. Lógico que alguns clusters podem se formar, né, a partir de um certo estágio, né? Mas, em geral, né, há uma fase onde as empresas vão nascendo, historicamente, né, de forma independente, sem nenhuma relação. Alguma relação, às vezes, de simples criação de fornecedores de insumos ou prestadores de serviços, né, já onde começa a se perceber uma certa concentração do ponto de vista de uma dada cadeia produtiva, né? Um cluster de expansão onde as ligações são mais intensas e se percebe, de fato, ganhos, né, em termos das ações coletivas. E um cluster maduro que se aproxima muito da ideia de um distrito industrial. E quero dizer que, se pensar num sistema de produção e inovação a partir de um cluster maduro,
significa uma alternativa muito mais viável e eu diria que uma proposta, principalmente quando se pensa em ações de poder público, um tipo de ação que deve ser privilegiado. Okay? Aqui uma série de regiões que já são mapeadas, né, por uma série de estudos do SEBRAE. Tivemos a oportunidade de participar de uma primeira etapa de um projeto com a Fiesp e o SEBRAE para a identificação de um conjunto de regiões que pudesse se constituir em sistemas locais de produção ou arranjos produtivos locais, que na realidade já são conhecidos como tal. Apenas para destacar alguns: São José dos Campos, o polo da indústria aeronáutica; Limeira, com a indústria de bijuterias; Porto Ferreira, com cerâmica artística; Jaú, com calçados femininos; Votuporanga, com a indústria moveleira; Birigui, calçados femininos. Eu quero crer que o professor Renato Garcia, que fez uma tese basicamente sobre a indústria calçadista, pode falar um pouquinho mais sobre esses arranjos. Então, aqui a relação de muitos deles, né? Engraçado destacar, interessante destacar aqui o caso do cluster de Bitinga, uma cidade de pequeno porte situada no interior do estado, onde houve um certo upgrade, houve um certo salto qualitativo a partir de uma indústria semi-artesanal, né? Que produzia basicamente produtos artesanais mesmo, em termos da indústria de confecções, e aí percebeu a oportunidade de incorporar esses produtos artesanais no conjunto, né, de cama, mesa e banho, né, e enxoval, e isso, logicamente, significou um maior poder de competição do conjunto das pequenas empresas, até mesmo viabilizando ações de exportação. Outros casos já falados, inclusive, anteriormente aqui, o cluster de equipamentos médico-odontológicos de Ribeirão Preto, um foco, inclusive, de atenção por parte do programa do Governo do Estado dos Parques Tecnológicos, né? Outros casos também conhecidos aí na experiência. Só para concluir, falar um pouquinho desse caso que foi foco de atenção em alguns estudos que a gente vem desenvolvendo aqui pelo Núcleo de Pesquisa, né? O cluster de Santa Gertrudes, uma também cidade de pequeno porte no interior do estado aqui, entre Limeira e Rio Claro, que envolve outras cidades da região, né? E que acabou se constituindo, né, um polo produtor de cerâmica de revestimento, pisos e azulejos, né? Mas até aqui meados da década de 80, era um polo de empresas muito com processos de produção muito convencionais, muito arcaicos, né? Basicamente era um conjunto de empresas de pequeno porte, muitas delas operando na informalidade, né? Fabricantes de produtos para a construção civil, as olarias, como são chamadas aí na linguagem da construção civil, né? Uma região onde 80% das empresas são de pequeno e médio porte, né? E hoje cerca de 37 empresas, talvez esse número já seja maior, um dados aqui de 2 anos, né? Produtoras de pisos e azulejos. Nesse cluster foi importante o papel do Centro Cerâmico do Brasil, né, o CCB, como um agente de coordenação das ações, de liderança do processo de constituição desse aglomerado, né, que levou, né, à certificação pelo Inmetro de um conjunto de empresas, a criação desse centro de pesquisa, do CITEC, que foi fundamentalmente estimulado pelo Centro Cerâmico do Brasil, e aqui uma experiência interessante de compartilhamento de ações em pesquisa e desenvolvimento, né? Um centro de pesquisa relativamente pequeno, né, onde se encontram equipamentos que têm como objetivo, fundamentalmente, realizar ensaios e testes dos materiais produzidos pelo conjunto de pequenas empresas. Lógico que, de forma isolada, nenhuma empresa de pequeno porte teria até mesmo capital suficiente para investimento num centro de pesquisa e desenvolvimento, né? Outros projetos que visam desenvolver o design como um fator diferencial e competitivo desses produtos, né?
seguindo. Relações que tentam fortalecer esse local, esse cluster, e transformar esse simples cluster num sistema produtivo e inovativo, com universidades e centros de pesquisa importantes da região, né, e até mesmo fora, como o caso do IPT. Né, já falei da criação do Centro de Inovação Tecnológica. Né, e esse cluster, atualmente, né, é responsável por 43% da produção e 22,33% da exportação nacional. Esses dados, se fossem comparados com a realidade do cluster há 10 anos atrás, né, iriam demonstrar que realmente houve uma evolução significativa, né, da importância e da inserção competitiva do conjunto de empresas a partir da realização de ações conjuntas como essa, né, que foi colocada aqui, principalmente, né, essa que promoveu uma maior geração e difusão de conhecimento no interior do cluster e que beneficiou o conjunto de empresas. Lógico que elas continuam competindo nos seus mercados, mas perceberam que a cooperação poderia ser uma estratégia para aumentar o seu poder de cooperação, de competição. Né? Então, a partir desse caso, eu acho que é importante se retirar uma lição, dentre várias outras, né? Que a busca de formação de uma rede de cooperação, seja em aglomerações, né, geograficamente instaladas ali, né, estabelecidas, sejam em redes virtuais, em empresas que vão cooperar através dos meios de telecomunicação, só faz sentido se isso fortalecer o poder de competição das empresas, né, e aumentar a eficiência coletiva do conjunto do cluster. Isso. Bom, aqui apenas indicando alguns outros projetos que estão em desenvolvimento. O primeiro projeto de pesquisa recentemente aprovado pela FAPESP, onde nós procuramos desenvolver um modelo de referência para a gestão dos sistemas locais de produção e inovação, até mesmo para desenvolver questões como as que foram levantadas anteriormente pela professora Fiorenza e pelo professor Cassiolato, né, de como o Estado, como um dos agentes que podem promover o fortalecimento das aglomerações e das redes de empresas, pode estimular de forma muito mais consequente esse tipo de formação e levar, de fato, a que simples aglomerações se transformem em sistemas locais de produção e inovação. E outro projeto de pesquisa também, que está para ser iniciado, patrocinado pelo BNDES, que basicamente é uma pesquisa de campo que busca aprofundar todas essas questões, né, e realizar estudos comparativos dos APLs. Bom, eu acho que outras questões com certeza vão surgir, principalmente no debate. Eu queria, só para encerrar, apontar deixar aí algumas questões para debates, e aí eu passaria a palavra ao professor Renato Garcia. A primeira delas tem a ver com essa discussão das diferentes possíveis configurações e de relações de poder dentro de uma aglomeração, né? Ou seja, de que forma as diferentes estruturas de governança no interior de uma rede de cooperação ou de um cluster, né, pode afetar os vínculos locais regionais com outras regiões globais. Isso porque, lógico, é importante se pensar esse fenômeno das aglomerações na perspectiva do processo de internacionalização. E de que forma as possíveis assimetrias informacionais, quero dizer, de que forma as diferentes possibilidades de acessar informações estratégicas por parte das empresas, né, no interior de uma rede no APL, pode afetar o desenvolvimento de um empreendimento isoladamente, né, a organização produtiva de cada uma delas e as relações com os demais agentes locais e regionais. Né. A outra questão que eu queria deixar aqui levantado, né, que logicamente tem sido uma questão que move muitas das pesquisas, é a identificação dos elos da cadeia produtiva, onde há a maior possibilidade de adensamento da cadeia produtiva, seja em manufatura, serviços especializados, serviços empresariais, né, a partir de investimentos localizados num aglomerado. Depois, também, em que segmentos da economia local e regional se encontram obstáculos para que as empresas atuem na forma de redes de cooperação. E, vamos lá, ações de curto e médio prazo. E a última questão, aí, para encerrar,
De fato, quais são os requisitos fundamentais para que uma simples aglomeração de pequena e média empresa possa se transformar num sistema de produção e inovação, né, conforme a literatura, conforme a colocação aqui do professor Cassiolato e das abordagens da professora Fiorenza, principalmente quando ela enfatizou a diferença de uma simples aglomeração de empresa, né, que não há nenhuma interação em geral, né, no começo, no primeiro estágio, e de um distrito industrial onde há uma interação social muito grande, e isso acaba sendo um ingrediente diferenciado entre uma simples aglomeração e um distrito industrial. Então, passa duas vezes aqui, tem um último, só para chegar no final, mais uma, isso. Muito do que a gente tem produzido, tanto em termos de pesquisa, em termos de trabalhos de iniciação científica, dissertações, mestrado, tese, doutorado, né, ações conjuntas de colegas em relação a outros projetos, estão aqui no site do RedeCop e todos estão convidados aí a fazer uma visita. Quero agradecer a atenção de todos, mais uma vez. Passo a palavra ao professor Renato Garcia. Obrigado.